pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ver vocês de novo aqui no meu canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre algumas perguntas de Tirzepatida. Então, aqui no canal, vários de vocês fizeram perguntas para mim ao longo desse tempo, né, que eu tô falando desse assunto. E hoje eu resolvi fazer então um vídeo, né, de um combinado aí dessas perguntas para trazer as perguntas que são mais relevantes aí. Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Michele Pereira, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. Eu sou uma profissional da saúde, né? Então trago aqui no canal conteúdos relacionados ali à pele, à skincare, a todas essas outras coisas, mas também trago com relação ao meu emagrecimento. Então eu resolvi compartilhar minha jornada aqui com vocês no canal. Então vamos começar aí com a primeira perguntinha. A primeira pergunta é: sinto muito sono e apatia. É normal? Então, pessoal, o sono, na realidade, é algo assim que acontece muito, né? Para mim, no começo deu muito sono. Às vezes eu sinto também, tá? Mesmo passando os 4 meses, eu sinto sim esse sono. O que que acontece? A gente sabe que a tirzepatida, ela acaba diminuindo um pouco a pressão arterial, né? Então, pessoas que às vezes têm a pressão alta, né, que estão acostumadas com a pressão um pouco mais alta, quando começam a tomar tirzepatida, pode ser que essa pressão caia um pouco. Então, a pessoa acaba sentindo moleza, sente sono, também por conta disso, principalmente se a pessoa já toma remédio para pressão, tá? E mesmo que a pessoa não tome o remédio para pressão, acaba caindo um pouco a pressão, né? Então, o sono também ele vem por conta disso. Outra coisa que acontece é a diminuição do metabolismo. Então, como você está comendo menos, né, seu metabolismo acaba diminuindo um pouco, né? Então, com isso também você acaba entrando mais ali em fadiga, em sono. Então, é isso que acontece. Por isso que a gente fica tão cansado e a gente fica com tanto sono. Com relação à apatia, eu creio bastante que é principalmente pela falta dos carboidratos. Porque quando a gente começa a fazer dieta, a gente diminui muito a ingestão, né, dos carboidratos e eles ajudam muito na energia, né, no dia a dia. Então a gente estava acostumado a comer, por exemplo, um pratão de arroz e feijão, né? Estava acostumado a comer um pratão de macarrão. De manhã comia 2 pães. E aí você começou a tomar tirzepatida, você cortou isso quase a zero. Então você come uma colherzinha de arroz, uma colherzinha de feijão e olhe lá. E de manhã, de repente, você cortou o pão, tá comendo só o ovo, ou o ovo e uma torradinha, que nem eu faço, aquela Magic Toast. Então acaba que seu corpo sente essa queda da energia do carboidrato, né? E por isso que também te dá essa preguiça, essa apatia. Mas pode ser também por uma regulação de açúcar no sangue, né? Então, como a tirzepatida ela já faz isso, então pode ser também isso, tá? O seu cérebro, ele entra ali em economia de energia por falta de açúcar mesmo. Então pode acontecer, tá, gente? Tudo é relacionado ali ao uso mesmo da tirzepatida. A segunda perguntinha é: por que sentimos tanto frio quando a gente toma tirzepatida? Eu já até fiz vídeo aqui para vocês falando, né, no meu segundo mês que eu tava sentindo muito frio, mas agora, gente, parece que o frio deu uma estabilizada, tá? Eu não tô sentindo aquele frio do começo. Eu acho que o corpo acostuma um pouco. Então, pelo que eu vi, pessoal, também é com relação ao metabolismo, tá? Porque o metabolismo também ele abaixa ali, né? Ele vai ficar mais econômico e aí por isso ele também te dá mais frio. Você sente mais frio, né? Outra coisa também é a perda acentuada de gordura. Então, como você perde bastante gordura, principalmente no começo, né, que você começa a tomar medicação, os 2, 3 primeiros meses, a balança desce rápido, depois a começa a ficar mais difícil. Eu acho essa perda acentuada de gordura, né, o nosso corpo, ele sente também essa parte térmica, porque a gordura, ela é uma parte térmica do nosso organismo. Ela faz parte ali da nossa pele realmente para proteger ali a gente. Então, eu acho que por conta disso também a gente sente mais frio, tá? Por conta dessa perda rápida aí de gordura, que na realidade é energia, né? Energia que o organismo acumulou e que agora ele está gastando. A terceira pergunta é: o que fazer quando o peso trava? Então, pessoal, aquela assim, eu também queria saber. Não, brincadeiras à parte, assim, eu tô com o peso meio travado, né? Falei pra vocês já no último mês, já parece que meu peso deu uma travada ali no processo de emagrecimento,
porque eu já emagreci praticamente 11 quilos, né? E aí o corpo parece que já sentiu ali e deu aquela travada no peso. Então, o que que acontece? Metabolismo, né, pessoal? O metabolismo vai ficar mais lento. A gente tá perdendo muita gordura no começo, o corpo ele sente essa perda acentuada de gordura e aí ele fala: Meu Deus, preciso economizar, não vou deixar perder toda essa reserva, né? E aí o corpo trava. Travando o metabolismo, a gente queima menos calorias. Então, o seu metabolismo ele fica menos ativo. E também acontece, pessoal, da gente perder um pouco de massa muscular. E toda vez que a gente perde massa muscular, o metabolismo basal também abaixa, tá? Então, gente, isso faz com que o nosso metabolismo fique mais lento. A gente entra numa fase de economia de energia, né? O organismo ele já faz isso e aí é onde a gente mantém o platô. Na realidade, o platô ainda é bom, porque o seu corpo ele vai lutar para que você volte no peso anterior, tá? Ele vai fazer essa força, então você vai ter mais fome, você vai começar a sentir mais desejos. É aí que às vezes a pessoa sobe a dose, mas mais por conta de estar realmente voltando ali o food noise, de não estar sentindo mais tanto aquela saciedade, porque na realidade o corpo ele quer lutar contra você, ele vai querer voltar para a gordura anterior, né? Então é isso que é o mais ou menos o efeito platô ali, ele tentando fazer que você volte ali para o peso anterior e você tentando fazer baixar esse peso, comendo menos calorias ainda, entendeu? E aí você baixa mais ainda o metabolismo, ele entra numa economia muito grande de energia. E aí como que a gente pode fazer para destravar esse platô, né? Existem várias formas, gente, só que você tem que fazer o metabolismo andar mais rápido. Então, para isso, às vezes a gente tem que dar uma enganada mesmo no metabolismo. Então, começar a comer um pouco mais para destravar o metabolismo, aumentar a carga na musculação, porque aí se você aumentar ali na musculação, o músculo ele vai pedir ali mais proteínas e você comendo mais proteínas pode ser que seu músculo aumente um pouco e aí aumenta o metabolismo basal. Pode ser fazendo, por exemplo, atividades aeróbicas que você não estava fazendo e de repente você coloca um aeróbico, você começa a gastar um pouco da gordura também. Então tem todas essas questões, às vezes você vai tomar um ativador metabólico, pode ser que você esteja com as suas vitaminas desreguladas e aí o teu corpo entrou nesse processo de segurar ali o metabolismo porque você está com as suas vitaminas baixas, então ele entende que você não está se nutrindo direito, então você teria que colocar esses nutrientes na alimentação para que seu organismo entenda que você está comendo, que você está sendo nutrido, que não são calorias, por exemplo, vazias que você está ingerindo, e aí aquilo vai fazer com que o seu metabolismo fique um pouco mais rápido. Então, essa questão do platô, gente, ela é bem complicada. Eu sei que se você ficar um tempo ali no platô e insistindo, insistindo, uma hora ele dá uma destravada. Mas realmente é uma parte do processo que é bem chata de passar e é que eu tô começando a passar agora, tá? Tá ficando bem mais lento o meu emagrecimento agora e agora eu vou ter que seguir com algumas estratégias, não tem jeito. A quarta pergunta é: qual a dose de início e quando aumentar a dose? Então, assim, pessoal, a dose de início é 2,5 miligramas. Na realidade, no estudo da Lilly, eles falam que tem que começar com 2,5, primeiro mês com 2,5, no segundo mês com 5, terceiro mês com 7,5 e aí vai aumentando a dosagem até chegar em 15 miligramas. Mas a gente já sabe, por tudo que a gente tem passado, as experiências das outras pessoas, que a gente não precisa fazer isso. A gente precisa, na realidade, ficar de olho na nossa saciedade e no nosso food noise, que é a primeira coisa que a gente precisa ver. Então, se isso estiver controlado, se você está conseguindo fazer a sua dieta normalmente, não tem por que você ir lá e aumentar a dose. Eu mesma não comecei com a dose de 2,5, eu comecei com a dose de 1,25, porque eu fiquei com medo dos colaterais, eu já tinha ouvido alguns médicos falarem, então alguns médicos falam que você pode começar com microdose de 1,25 para você sentir menos os colaterais, foi o que eu fiz no começo, tá?
Eu fiz 3 doses de 1,25. Aí eu vi que não estava segurando mais meu food noise, porque nas 2 primeiras semanas funcionou super bem. Na terceira eu já comecei a sentir meio assim. E aí eu aumentei para 2,5. E 2,5 me segurou bem por 3 meses. Quando eu cheguei no final dos 3 meses, eu senti que o food noise estava voltando de novo, que eu estava com vontade de comer algumas coisas diferentes, que eu não estava conseguindo mais seguir a minha dieta. E aí eu aumentei para 3,75. E agora, pessoal, que eu estava tomando a Lipolese, passei a tomar TG de novo. E a TG com 3,75 para mim, eu quase não consegui comer. Então, como eu comecei a tomar Psyllium junto, e o Psyllium também ele estufa o estômago, tudo antes das refeições, me deu uma saciedade assim, gente, que eu não estava nem conseguindo comer direito, nem bater as minhas calorias do dia. Então, não tenho por que eu pegar e falar assim, agora eu não tô mais baixando peso, então eu vou aumentar minha dose. Não, porque senão é aí que eu não vou comer nada mesmo. Então não é com relação a peso, baixar peso ou não baixar peso, é mais com relação ao que você está sentindo. Se você está conseguindo controlar a sua alimentação, não tem por que você subir a dose. A quinta questão é: o que fazer para melhorar a questão da queda de cabelo? Então, eu já tenho um vídeo aqui falando só dessa questão da queda de cabelo, né, do eflúvio telógeno que acontece por conta também de diminuição do metabolismo, né, como os órgãos ali eles são mais importantes do que o cabelo e o cabelo gasta muita energia para crescer, então o organismo ele tende a pausar temporariamente os cabelos ali, né, e focar nos órgãos, então o cabelo fica por último, então por isso é que alguns folículos entram em eflúvio, então eles vão, na realidade, eles vão se fechar por um tempo, eles vão pausar ali a produção do cabelo e aquele fio vai cair. Depois, futuramente, quando você voltar a comer normal, esse folículo ele abre de novo e aí sai um cabelo novo ali. O que a gente pode fazer para evitar a queda de cabelo é estimular o couro cabeludo, porque se você estiver estimulando ele com circulação, com nutrientes, ele vai entender que ele não precisa entrar em eflúvio telógeno, tá? Então, o ideal é que você aumente ali a parte de circulação. E como que você faz isso? Massagens, tônicos que estimulem a circulação, alguns medicamentos que aumentam a vasodilatação, né, como o minoxidil, por exemplo, mas tem que ser bem receitado, porque o minoxidil tem algumas particularidades aí. Vitaminas também, precisa ver se não está faltando nada no seu organismo. Então, se tiver faltando alguma vitamina, vai cair cabelo mesmo, porque é isso, o organismo ele vai priorizar os órgãos. Então, se tiver faltando nutrientes, ele vai fazer cair o cabelo. Então, a primeira coisa são os seus exames e depois que faz os exames, repõe os nutrientes. É legal também de fazer algum estímulo. Massagem, gente, faça massagem no banho. Tem outras coisas que vocês podem fazer para aumentar a circulação também, como alta frequência, como o LED vermelho, tá? Existem hoje em dia pentes com LED vermelho, que também ajudam na circulação. Então, tudo que ajuda na circulação ajuda também no eflúvio telógeno. A sexta pergunta é: como melhorar o intestino? Então, muitas pessoas têm também, né, essa questão de ficar ali meio empachada, né, não conseguir ir no banheiro e fica cheio de gases e fica super constipada. E aconteceu comigo também, principalmente quando eu tomei a TG lá no começo. E agora que eu tô tomando a TG de novo, eu falei, olha, vou cuidar disso para não precisar sofrer do jeito que eu sofri lá no começo. Então, na realidade, pessoal, intestino é fibra. Então, você tem que aumentar as fibras na alimentação. E água, claro. Se você comer fibra e não tomar água, aí fica pior ainda. Então, você tem que aumentar a quantidade de água, mas também aumentar a quantidade de fibras na alimentação. Então, assim, agora eu tô tomando o Psyllium 2 vezes por dia, então antes do almoço e antes do jantar, né? Meia hora antes eu tomo uma cápsula de Psyllium. E eu também, pessoal, tô tomando aveia junto no whey protein. Então eu bato o whey protein com uma colher de aveia, de farelo de aveia. Então tem ajudado também essa questão de ir no banheiro, tá? Eu não tô tão assim constipada. Claro, o intestino ele fica um pouco mais preso mesmo. Sinto alguns gases, sim. Não vou falar para você que não, às vezes dói a costela e tudo mais. Mas eu não tô assim igual lá no começo.
tá? Então tá melhor, mas estou tomando bastante água, então tô fazendo tudo direitinho. E aí parece que melhorou. Então é isso, pessoal. Como a gente come muita proteína, a proteína ela dá uma segurada no intestino, né? Se você come a proteína mais seca, assim, sem gordura, essa proteína ela dá uma segurada. Então, peito de frango, ovo, essas proteínas, muito whey protein, tudo isso daí entope, pessoal. Então a gente tem que tomar realmente alguma coisa que tenha fibras. Então, capricha ali nas fibras. Come ali um bagaço de laranja, come mamão, tangerina, mexerica ali, né? É bom também, você come o bagaço ali, porque tudo isso é fibra e tudo isso ajuda também nessa questão do intestino, tá bom? A sétima questão é: quanto tomar de creatina, proteína e qual usar? Com relação à creatina, geralmente são 5 gramas por dia de creatina. É o que eu tomo, de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Então, é assim, você não precisa fazer aquela fase de carregamento. Se você vai fazer o uso da creatina todos os dias, e isso, né, seria então para a vida toda, né? Porque a creatina ela melhora ali a parte muscular, mas ela também melhora a parte de cognição. Tem vários estudos com relação a isso. Então, a creatina deveria ser tomada ali para a vida toda. Então, você não precisa fazer fase de carregamento. Então, toma ela todos os dias, 5 gramas. Não tem um horário específico, não é só no dia que você vai treinar na academia, pode tomar todos os dias, tá bom? Eu tomo junto com a minha whey protein, eu já bato tudo junto. Eu gosto de tomar a da FTW porque ela é bem fininha e ela não acumula. Então ela não é aquela creatina que fica, sabe, acumulada assim quando você vai tomar e não dissolve bem. Essa da FTW ajuda muito, né? Então ela dissolve super bem, não fica gosto residual nenhum, então é ótima. Com relação à proteína, pessoal, você tem que calcular as tuas gramas de proteína por dia, né? O mínimo é 1,5 por quilo. Então você multiplica 1,5 por quilo, né, do seu peso, e aí você vai ver quantas gramas de proteína você precisa comer por dia. E o whey protein, a albumina, que é a proteína do ovo, a proteína de soja, elas te ajudam a bater essas metas de proteína, mas não é porque você vai usar isso que você não precisa comer a proteína nas refeições, porque senão vai ficar muito difícil de você bater sua meta de proteínas. Então, o ideal é que você coma ali, sim, peito de frango no almoço, ovos no jantar, ovos no café da manhã, porque aí você consegue chegar no final do dia e bater sua meta de proteína. Outra coisa que você pode utilizar também, iogurte é muito bom para bater meta de proteína. Leite desnatado também você pode tomar para bater sua meta de proteína. De repente chega à noite, você não quer jantar ali, mas você toma um copo de leite com canela que ajuda no metabolismo. Então você pode fazer isso também, né? Somente nesses dias frios é ótimo você tomar um leitinho com canela. Então você pode fazer mingau de aveia, que você vai colocar o leite desnatado e pode colocar um scoop de whey protein também, de repente num sabor ali ou de chocolate, ou de doce de leite, ou de baunilha. E aí você consegue fazer aquele mingauzinho proteico para comer também. Então é isso, pessoal, dá para vocês irem mesclando aí. A oitava pergunta é: quantas vezes por semana fazer musculação? E fazer ou não o exercício aeróbico. Então, pessoal, assim, ó, musculação você pode fazer todos os dias. Quando eu fazia pós-graduação em fisiologia do exercício, na saúde, doença e envelhecimento lá na Universidade de São Paulo, o estudo que se fazia com exercícios resistidos em idosos, lá na Faculdade de Medicina da USP, então dentro do Hospital das Clínicas, né? Eu fiz estágio lá 1 ano e a gente trabalhava com os idosos, então era musculação para os idosos, né? E isso era um ensaio clínico. Então lá, 2 vezes por semana, os idosos iam fazendo exercícios, então com 3 séries, sendo que a primeira série era de 12 repetições, a segunda série era de 10 repetições e a terceira série era de 8 repetições, sempre aumentando a carga a cada série de repetições. Então são 3 séries, uma de 12, uma de 10, uma de 8, aumentando a carga. Esse era o estudo lá. E os exercícios que eram priorizados nesse estudo eram os exercícios que trabalhavam as articulações por completo. Então, exercícios que pegavam, por exemplo, a parte anterior da coxa e a posterior da coxa, como o leg press, né, o agachamento,
remada, então o supino. Então eram exercícios básicos, tá? Não eram exercícios de músculos isolados, eram exercícios que pegavam mais de um músculo por exercício ali. E aí, nesta amostragem aí do Dr. José Maria Santarém, é ele que conduziu esse estudo por muito tempo ali dentro do Hospital das Clínicas. Então, os idosos, eles ganhavam muita força e ganhavam também massa magra, somente indo 2 vezes por semana fazer a musculação. Então, eu acredito que se você fizer pelo menos 2 vezes na semana, repetindo os exercícios combinados, e a gente consegue pegar vários músculos ali ao mesmo tempo. Então, acredito que se você fizer esses exercícios 2 vezes na semana, fazendo do jeito que eu estou falando para vocês já vão ter um ganho muito substancial ali de força e de massa muscular, tá? E aí você pode colocar outros exercícios junto, como os aeróbicos, não tem problema nenhum. Você pode, por exemplo, fazer 2 dias de musculação e 2 dias de cardio, um dia de funcional, um dia de natação, um dia de hidroginástica, um dia de corrida, não tem problema. Se você quiser trabalhar musculação todos os dias, como eu estou fazendo agora, então trabalho 4 vezes por semana a musculação, então eu divido o meu treino e coloco sim os exercícios isolados junto. Começo fazendo os exercícios essenciais e principais, né, que eles pegam mais músculos ali, e aí depois eu coloco os exercícios mais isolados para complementar o meu treino. Então aí eu treino 4 vezes por semana, sendo que cada dia na semana eu treino um grupo muscular diferente. E você pode fazer assim também. E aí vai ao seu gosto, ao que você quer fazer. E você também pode ir mesclando isso para até ver o que teu corpo reage melhor. Porque a gente tem essa questão do platô, então agora eu também vou jogar com relação a isso, com relação a esses treinos. Que é uma forma também de você estar dando estímulos diferentes para o seu organismo. A pergunta 9 é: dores no corpo ao começar a tomar a tirzepatida é normal? Então, pessoal, é normal, sim. Eu tive isso, até falei para vocês lá no começo, né, nos primeiros meses ali que eu tomei a tirzepatida. Por que que acontece isso, pessoal? Reação autoimune do nosso organismo. A tirzepatida é algo que você colocou para dentro do seu corpo e o corpo identificou como uma coisa diferente. Se você já tem uma tendência a ter alguma doença autoimune, o teu corpo vai reagir com relação a essa partícula, tá? Essa molécula. Aos poucos ele vai entender que isso é uma molécula sintética e que ele não precisa combater essa molécula, que não é um vírus, não é nada, e aí vamos seguir normal, mas os primeiros ali que você aplica, você sente que é uma reação imunológica mesmo, é como se te desse uma febre, dói o corpo inteiro, dói as articulações, né? Dói a pele. Então isso acontece muito por reação autoimune mesmo. Mas tem pessoas que sentem e tem pessoas que não sentem. Eu fui uma pessoa que senti, tá? Com relação a isso. Eu também já tenho fibromialgia, então já contei para vocês aqui. Eu tenho tiroidite de Hashimoto, que é uma condição autoimune. Então o meu corpo sentiu sim lá no começo. Mas tem pessoas que não sentem nada. E é normal e passa com o tempo. Às vezes, quando você troca de tirzepatida, pode acontecer de novo. A pureza ali, né, do medicamento ali é diferente, a forma de fabricação é diferente, então pode acontecer sim, de acontecer novamente quando você troca de marca. E a última questão é: como emagrecer e não ficar com o rosto caído? Nossa, pessoal, é difícil, né? Porque assim, a gente emagrece muito rápido e acaba que a gente perde ali coxim para nossa pele, né? Que é aquele coxim de gordura que fica ali embaixo da pele, que está sustentando a pele. Então acontece mesmo de ter ali uma flacidez mais acentuada. Você tem que prevenir essa flacidez, tá? Porque assim, depois que caiu, pessoal, é cirurgia plástica, tá? Não tem muito o que fazer. Assim, ou você vai fazer um preenchimento facial para inflar o rosto, então conforme tá caído, aí você infla, né, fica maior e aí você consegue reposicionar isso, ou você vai partir para cirurgia plástica e tirar a pele residual ali, o que, tipo, o teu corpo caiu ali, você vai tirar aquela pele. Isso acontece no rosto, no abdômen, né?
Eu, por exemplo, futuramente quero fazer abdominoplastia. Depois que passar toda essa fase de emagrecimento, de manutenção, eu tenho interesse de fazer abdominoplastia porque eu tive 2 gestações, eu tenho diástase e a minha pele ficou e vai ficar caída, então eu tenho vontade. No rosto eu não sei, então vai depender. A minha mãe, por exemplo, ela já sentiu bastante o rosto, então ela quer fazer o lifting facial futuramente, entendeu? Então cada pessoa ela vai ver o que encaixa para ela, tá? O que você tem que fazer é manter o estímulo de colágeno antes de começar o processo de emagrecimento. Não adianta você começar o estímulo de colágeno depois que a pele já caiu, gente. Você tem que manter essa pele no lugar. Então, como que você mantém esse estímulo de colágeno? É com procedimentos estéticos, né? Então, o meu queridinho é o microagulhamento. Então, fazendo ali o microagulhamento, pelo menos uma vez ali a cada 45 dias, para você manter a pele ali, o estímulo de colágeno ativo na pele. Pode ser o bioestimulador de colágeno, né? Ultrassom microfocado, eu não gosto para quem está em uso de tirzepatida, porque eu tenho um pouco de medo, porque o ultrassom microfocado, se for chegar lá na junta aponeurótica, que a gente fala que é o SMAS lá, pode acontecer de passar pela gordura e causar uma lipólise, então diminuir um pouco a gordura do rosto. Então, como você já está em emagrecimento, para que você vai diminuir a gordura do rosto? Então, não tem o porquê. Então, esse equipamento tem que estar muito bem calibrado, esse equipamento tem que estar nas mãos de profissionais muito competentes e que saibam muito o que está fazendo para não acontecer uma lipólise aí no seu rosto. Então, para evitar esse tipo de coisa, vamos fazer outros estímulos de colágeno. E no seu skincare, gente, você tem que manter o estímulo de colágeno também. Então, o que é bom, né, no skincare ali para manter o estímulo de renovação da pele, que é o que faz o estímulo de colágeno? Então, o ácido glicólico, o retinol, para formar colágeno, vitamina C, niacinamida, o GHKCU, que é ótimo também, é restaurador ali da pele, PDRN, os exossomos. Então, essas coisas são ótimas para a pele. Tem que ser orientada individualmente também, seria o interessante seria, né, então fazer essa orientação individual, porque cada pessoa é uma pessoa. Antes disso, também tem que ver os exames para ver se não está faltando nenhum nutriente aí para sua pele. Então, né, vitamina B12, a vitamina C, que é formadora de colágeno, também é muito interessante. Então, o ideal é que você faça os exames, reveja, reponha os minerais e as vitaminas que estão faltando no seu organismo e foque muito nas proteínas, porque as proteínas elas são construtoras de tecidos e do jeito que elas constroem a musculatura, elas também constroem o colágeno da sua pele. Então, se você tiver falta de proteínas no corpo, você também vai ter falta de proteínas ali para sua pele e aí sua pele vai cair, tá? Então, vamos focar nas proteínas, nas vitaminas, nos minerais e no skincare personalizado, porque isso vai ajudar muito que a sua pele não caia. Outra coisa que você pode fazer também são os exercícios faciais para manter a musculatura do rosto ativa, assim como a gente tem que manter a musculatura do nosso corpo, a gente tem que manter a musculatura do nosso rosto também. E outra coisa também, você pode fazer as massagens faciais para estimular a circulação sanguínea. Conforme você estimula a circulação, então os nutrientes são mais absorvidos ali pela pele, né? Principalmente do seu skincare. Então é muito interessante que você mantenha também algumas massagens, né, alguns exercícios faciais e tudo isso mais. Futuramente estarei abrindo aqui a minha consulta online para quem quiser entrar em contato comigo e fazer a consulta da onde você estiver aí no Brasil, tá? Para a gente fazer tudo certinho. Então, regular tuas vitaminas, fazer então um skincare personalizado para você, então uma proposta para a tua pele, porque às vezes não é só o colágeno, às vezes a pessoa tem ali uma acne ativa, ela tem um melasma, ela tem uma rosácea, uma outra condição de pele que precisa ser tratada junto com essa coisa da flacidez. Então, isso requer ali um skincare personalizado para a pessoa
pessoa, às vezes manipulável, não precisa ser esse skincare de farmácia, às vezes a gente tem que fazer o de manipulação mesmo para a pessoa. Então vai depender muito da pessoa. E futuramente também vou ter a consultoria de skincare. Então a consultoria ela vai ser mais simples, onde eu vou indicar produtos do mercado para vocês, para a pele de vocês, onde vocês vão responder um questionário. E aí eu vou mandar para vocês, então, 3 a 4 opções para a pele de vocês ali e vai ter a consulta. Então, a consulta aí a gente entra online, vai ser 1 hora de consulta, onde eu vou ficar com você ali, ver os teus exames, acompanhar você de pertinho ali para que a gente possa fazer realmente um tratamento para sua pele, te indicar ali os tratamentos estéticos corretos para sua pele para você fazer aí com a sua esteticista, com o seu biomédico, aonde você estiver. Então, realmente é um acompanhamento mais personalizado, tá? Mas eu vou abrir isso mais para frente. Estou estudando ainda com relação a isso, que eu preciso ver com relação à assinatura eletrônica, essas coisas de exames. Então, futuramente eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Aguardem que a gente vai abrir também essas consultas online. E é isso, pessoal. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like. Se você puder hypar também, me ajuda muito. E é isso, meus amores. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.